Olá, pessoal. Então vamos continuar a nossa aula sobre campo magnético gerado por correntes elétricas, né? A nossa segunda aula sobre eletromagnetismo. Só que neste vídeo a gente vai apenas resolver exercícios sobre o conteúdo que foi visto no vídeo anterior, tá bom? Ó, dois condutores muito afastados estão furando perpendicularmente o plano desta página e são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade e cujos sentidos estão indicados na figura abaixo. Desprezando-se o campo magnético terrestre, determina a orientação da agulha magnética de uma bússola colocada em cada um dos pontos MP, tá? Então, a gente já sabe que a orientação da bússola vai ser qual? O polo norte da bússola, né, vai coincidir com a orientação do campo magnético da corrente, né? Então, para encontrar a corrente no ponto P, eu imagino aqui a linha de indução, né? Tá? Passando pelo ponto P. Como a corrente está saindo, o sentido dessa linha de indução é o sentido anti-horário. Então, nesse ponto P, ó, tá? Como é que eu encontro o vetor campo magnético? Eu imagino uma reta tangente, né? Tá? Aquele ponto, que é uma reta perpendicular ao raio, tá? Então, na verdade, não precisa nem você calcular, né? Ou seja, traçar essa linha de indução. Bastaria você saber que a direção do campo ali é perpendicular ao raio, né? Então, ela tem a mesma orientação da linha de indução. Então, esse é o vetor campo magnético associado ao ponto M. Aqui, se eu coloco uma bússola, o polo norte da bússola vai se orientar com o campo magnético do ímã, tá? Nesse ponto P, eu também imagino a linha de indução, né? Passando por P. Como a corrente aqui está entrando, a linha de indução aqui tem um sentido horário. Então, nesse ponto P, ó, o campo magnético tem a direção da reta tangente, né? Então, aqui, né, acompanhando a linha de indução, o vetor campo magnético associado ao ponto P, ele tem esse sentido. Então, se eu colocar aqui uma bússola, né, o polo norte dessa bússola vai se orientar no sentido do campo magnético no ponto P. Tá? Se eu quisesse nesse ponto R, o vetor campo magnético aqui, ó, tem a direção da reta tangente, né? E tem o sentido da linha de indução. Então, o vetor campo magnético nesse ponto teria essa direção e esse sentido. Nesse ponto aqui, precisa traçar a linha de indução que passa por esse ponto? Não. Basta a gente saber que a direção do campo magnético ali é uma direção perpendicular ao raio, né? Acompanhando a linha de indução, eu tenho que o vetor campo magnético no ponto P tem esse sentido. Nesse ponto T, o vetor campo magnético tem a direção da reta tangente, né? E tem um sentido aqui para a direita, porque ele acompanha o sentido da linha de indução magnética, né? A segunda questão ela diz: dois condutores estão furando perpendicularmente o plano desta página e são percorridos por correntes elétricas cujos sentidos e intensidades estão indicados nas figuras abaixo. Na verdade, na figura abaixo. Determina o campo magnético resultante nos pontos P e M. Sabe-se que a corrente que passa pelo condutor 2 estabelece em P um campo magnético de intensidade igual a 10 teslas. Bem, a gente sabe que a corrente 5I ela está saindo, né? Perpendicularmente do plano do quadro. Bem, essa corrente, isso aqui é uma linha de indução, a gente já sabe, né? Que nesse ponto aqui, o campo magnético está orientado para onde? Para cima, né? Regra da mão direita, a gente já viu isso, tá? Em qualquer outro ponto aqui, ela vai gerar também um campo magnético para cima, tá? Qualquer ponto à direita desse condutor. Só que o campo ele vai diminuindo de intensidade, por isso que eu estou representando por um vetor de comprimento cada vez maior. Quero dizer, cada vez menor. Então a corrente 5I, ela vai gerar em P um campo magnético para cá, né? E em qualquer ponto desse lado do condutor, a corrente 5I
ela vai gerar um campo para cima, né? Então, em P ela vai gerar um campo, vamos chamar de B1, em M ela vai gerar um campo, vamos chamar de B'1, tá? Até porque a intensidade não é a mesma, tá? A corrente 2I, ela está entrando perpendicularmente no plano do quadro, né? Então, o sentido da linha de indução aqui é o sentido horário, tá? Essa corrente, qualquer ponto aqui, ó, à direita do condutor, ela vai gerar um campo magnético para baixo, né? Regra da mão direita. E qualquer ponto à esquerda desse condutor, ela vai gerar um campo magnético para cima. Então, essa corrente 2I, ela vai gerar aqui no ponto P, né, um campo magnético para cima. Esse ponto está à esquerda do condutor, né? Então, vamos chamar... Sim, e aqui, a um ponto à direita do condutor, ela vai gerar um campo para baixo, né? Então, no ponto P, essa corrente 2I gera um campo para cima, no ponto M ela vai gerar um campo para baixo. Então, vamos chamar esses campos aqui de B2 e B'2, tá? Bem, além disso, eu sei que a intensidade do campo magnético, que a corrente 2, né, gera num ponto P, é igual a 10 teslas, tá? Então, como é que eu faço para encontrar o campo magnético resultante, né? Ora, perceba que num ponto P, eu tenho dois vetores, né, campo magnético no mesmo sentido, né? Então, o campo magnético resultante no ponto P vai ser a soma dos módulos desses vetores. E no ponto M, os vetores têm sentidos opostos. Então, o módulo vetor resultante é o módulo maior menos o módulo menor. Então, vamos fazer essas contas aqui, ó. Então, nós já temos aqui as orientações dos vetores, né? Então, eu sei, né, que o condutor 2, ele gera no ponto P um campo igual a 10 teslas. Ora, mas como é que eu calculo o campo que o condutor 2 gera no ponto P? K, né, vezes a intensidade corrente, que é 2I, sobre a distância, que é 2D, né? Então, 2 por 2 é igual a 1. Isso aqui é KI sobre D. E isso aqui vale quanto? 10 teslas. Então, eu já sei que KI sobre D dividido KI sobre D é igual a 10 teslas. Bem, o campo magnético que o condutor 1 gera no ponto P vai ser igual a quanto? K vezes a corrente que está passando por 1, que é 5I, sobre a distância, que é D, né? Isso vai me dar 5 vezes KI sobre D. Ora, como KI sobre D é igual a 10, então 5 vezes 10 é igual a 50. Ora, então, num ponto P, o campo magnético resultante vai ser igual, né, o módulo do campo resultante é o módulo de B1 mais o módulo de B2, já que esses vetores têm o mesmo sentido. Então, módulo do campo no ponto P é 50 mais 10, que é igual a 60 tesla. Tá? Então, num ponto P, o campo resultante está para cima, né? E tem um módulo de 60 tesla. Bem, num ponto M, quanto é que vale o campo magnético resultante? Ora, então eu tenho que calcular quanto é que vale B'1 e quanto é que vale B'2. B'2 é o campo magnético, né, que a corrente 2I, né, que está passando pelo condutor 2, né, estabelece no ponto M. Então vai ser K vezes 2I sobre a distância, que é 2D. Isso vai me dar quanto? 2 por 2 dá 1, né? Então dá KI sobre D, que é igual a 10 teslas. Tá? Bem, quanto é que vale B'1? É o campo magnético no ponto M, né? Gerado pela corrente que está passando pelo condutor 1. E vai ser igual a quanto? K vezes 5I. Qual é a distância entre o condutor 1 e o ponto M? D mais 2D mais 2D. 5D. Né? 5 por 5 é igual a 1. Então, isso me dá KI sobre D é igual a 10. Né? Observe que
Como esses dois vetores têm o mesmo módulo e têm sentidos opostos, né? Então o módulo do vetor resultante entre eles é igual a zero, né? Esses vetores têm sentidos opostos, a gente subtrai, né? 10 menos 10 é igual a zero, tá? Então isso é o campo magnético resultante no ponto P, tá? Aliás, no ponto M, né? Que é igual a zero, tá? No ponto P é igual a 60 Tesla. Bem, aqui eu tenho dois condutores e estão furando perpendicularmente o plano desta página. Determine o sentido da corrente I1 e a relação que deve existir entre I1 e I2 para que o campo magnético resultante em P seja nulo, tá? Então a corrente 2 eu já conheço o sentido dela. Então eu vou imaginar aqui, ó, não precisaria a gente fazer isso, né? Traçar a linha de indução, mas vamos fazer isso, ó. A corrente está saindo, está entrando, a corrente 2. Então o sentido da linha de indução é o sentido horário, né? Tá aqui o sentido, ó, horário, tá? Então eu tenho aqui a corrente 2, ela vai gerar no ponto P um campo magnético para cima. Regra da mão direita, né? Tá? O campo é perpendicular ao raio e está orientado no sentido da linha, para cima. Só que eu quero que o campo magnético resultante daí seja zero. Então a corrente 1, ela deve gerar no ponto P um campo magnético resultante um campo magnético para baixo, né? Se eu quero que o vetor resultante entre dois vetores seja nulo, então esses vetores têm que ter mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, se B2 está para cima, B1 obrigatoriamente está para baixo. Ora, a corrente 1 deve gerar um campo para baixo. Então, a corrente 1 deve estar entrando ou deve estar saindo? Ora, se você utilizar a regra da mão direita, você já percebe que a corrente 1 deve estar o quê? Entrando, né? Dedo polegar aqui na tela do computador, o sentido da linha de indução aqui é o sentido horário. Então, o campo magnético, a corrente 1 deve estar entrando perpendicularmente no plano desse quadro. Então, qual é a relação que existe aqui entre 1 e 2? Bem, eu sei que o módulo de B1 tem que ser igual ao módulo de B2. Quanto é que vale o módulo de B1? K, Q1 sobre D. E o módulo de B2? K e 2 sobre 2D, que é a distância entre 2 e o ponto P. Posso cortar aqui K por K, posso cortar D por D. Então, I1 sobre 1 é igual a I2 sobre 2. Como em toda proporção, produto dos meios, né, é igual ao produto dos extremos, então I2 tem que ser igual a 2 vezes I1. Então, para que o campo magnético resultante no ponto P seja nulo, a corrente 1 deve estar entrando perpendicularmente na tela do computador e a corrente 2 deve ser 2 vezes maior do que a corrente 1. Ok? Bem, a próxima questão, ela me diz aqui, ó. Dois condutores retilíneos percorridos por correntes elétricas I1 e I2, de mesma intensidade, estão furando perpendicularmente o plano desta página e se encontram em dois vértices de um triângulo equilátero, conforme mostra a figura abaixo. Bem, sabendo que cada uma dessas correntes criam em P, né, estabelecem em P um campo magnético de 10 teslas, determina o campo magnético resultante no ponto P, tá? Então, cada corrente dessa vai gerar no ponto P um campo magnético, né? Como é que a gente descobre, né, o vetor campo magnético de cada corrente dessa aqui, ó? Então, cada corrente dessa gera em P um campo com a mesma intensidade, 10 teslas, segundo o enunciado, né? Tá? Então, eu quero saber o campo resultante. Então, para eu determinar o campo resultante, eu tenho que saber, né, qual é a direção e qual o sentido do vetor campo magnético
que cada corrente dessa gera no ponto P. Eu sei que o módulo é 10, mas qual é a direção e qual é o sentido, né? Bem, a corrente 1, ela está entrando, né? E ela vai gerar aqui no ponto P um campo com que direção? Então eu vou imaginar aqui a linha de indução que passa por P, né? Como essa corrente aqui está saindo, né? Então, essa linha de indução aqui, ela tem um sentido anti-horário. Então, num ponto P, o vetor campo magnético B1 vai ter essa direção e esse sentido, né? Só chamando a atenção aqui que não precisava você fazer isso. Bastaria você imaginar que o campo ali no ponto P, ele tem a direção perpendicular ao raio, né? E o sentido dado pela regra da mão direita. Então está aqui o vetor B1, né? A corrente 2 vai gerar no ponto P. Vou imaginar aqui a linha de ação que passa pelo ponto P, ó, tá? A linha de ação, o campo tem a direção da reta tangente, como essa corrente está entrando, a linha de ação, a linha de indução tem um sentido horário. Então, o vetor campo magnético num ponto P, gerado pela corrente 2, ele tem essa direção, né? Perceba, é uma direção perpendicular ao raio. Então, está aqui o vetor B2. Como esses vetores têm a mesma origem, então eu vou utilizar a regra do paralelogramo para encontrar o vetor resultante, né? Eu imagino paralelas aos vetores, passando pelas suas respectivas extremidades. Então aqui eu preciso saber qual é o ângulo entre os vetores. Como esse triângulo é equilátero, cada ângulo interno aqui mede 60 graus, tá? Então quanto é que vale esse ângulo aqui entre os vetores? Cuidado para não dizer que é 60 graus também, que esses dois ângulos são opostos pelo vértice, porque eles não são, né? Esse ângulo é igual a esse, ó, e esse ângulo é 120 graus. É porque a soma desses ângulos aqui todinho tem que dar 360, né? Um ângulo de uma volta, ó. 60 mais 90 mais 90 mais x tem que dar 360. Então x tem que ser 360 menos 240, 120 graus. Então, o ângulo entre os vetores é 120. Aí, observe, qual é o modo desse vetor? Ora, como esses vetores B1 e B2 têm mesmo módulo, 10 teslas cada um, e o ângulo entre eles é 120 graus, então não precisa fazer conta. O modo do vetor resultante também vale 10, né? O campo magnético resultante aqui, ele também tem módulo 10 teslas, tá? Mas se você quiser fazer as contas, né? Você vai utilizar aqui a regra do paralelogramo, né? O campo resultante ao quadrado, né? Vai ser igual a 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 10, vezes o cosseno de 120 graus, né? Então, fazendo as contas aqui, eu vou ter 100 mais 100, mais 2 vezes 100, 200, vezes o cosseno de 120, que é menos 1 meio, menos 0,5, né? Então, isso aqui vai me dar 100 mais 100, 200, menos, mais por menos dá menos, 200 vezes 0,5 dá 100, 200 menos 100 é 100, BP ao quadrado é 100. Então, BP é a raiz quadrada de 100, né? Que é igual a 10 teslas. Então, perceba que não precisava fazer conta. Se os vetores têm mesmo módulo, tá? E se o ângulo entre eles é 120, então o módulo do vetor resultante é igual ao módulo de cada vetor. Isso independentemente de ser vetor campo magnético, vetor força, vetor velocidade, né? Qualquer vetor, tá? 4 condutores retilíneos estão furando perpendicularmente o plano desta folha e são percorridos por corrente de mesma intensidade e com sentidos indicados na figura ao lado. Sabendo que cada corrente estabelece em P, que é o centro do quadrado, um campo magnético de intensidade 5 teslas, determine o campo magnético resultante, tá? Em P, ou seja, no centro da corrente, ou seja, no centro desse quadrado, tá?
Como essas correntes são iguais, né? E a distância entre cada uma e o ponto P e o centro quadrado é a mesma, então cada uma vai estabelecer ali um campo com a mesma intensidade, né, que é de 5 Tesla. Então, para encontrar o vetor, o campo magnético resultante, eu tenho que encontrar o vetor campo magnético que cada corrente dessa estabelece ali no centro do quadrado. Então, como é que eu encontro aqui o vetor campo magnético que cada corrente dessa aqui vai estabelecer ali no ponto P, né? Então, o condutor 1, por esse condutor a corrente está saindo, tá? O ponto P, para o condutor 1, ele está aqui, né? Como essa corrente está saindo, o sentido da linha de indução, que eu não coloquei aqui, tá? É o sentido anti-horário, né? Então, no ponto P, o vetor campo magnético está para cá, né? O dedo polegar está saindo, os 4 dedos curvados, né? Você coloca o dedo saindo da tela do computador, os 4 dedos curvados vão dar o sentido do campo magnético em P. Então, o vetor campo magnético, que é a corrente que está passando pelo condutor 1 gera no ponto P, tem esse sentido, né? Apenas lembrando que todas as diagonais de um quadrado, elas se cortam perpendicularmente no centro do quadrado. Então, o ângulo aí é sempre 90 graus, tá? Já o condutor 2, ele também está saindo, mas em relação ao condutor 2, o ponto P está aqui, né? Então, eu vou imaginar aqui a reta tangente, né? Como a linha de indução aqui tem um sentido anti-horário, o vetor campo magnético no ponto P tem esse sentido. Então, a corrente 2 vai gerar no ponto P um vetor campo magnético para cá. A corrente 3, né, ela está entrando perpendicularmente no plano do quadro, né? Então, em relação à corrente 3, condutor 3, o ponto P está aqui. Então, eu vou imaginar aqui a reta tangente. Como a corrente aqui está entrando, né? O sentido da linha de indução é o sentido horário. Então, se você coloca o dedo polegar entrando perpendicularmente no plano do quadro, os 4 dedos restantes curvados, né? Vai dar o sentido de B3. Então, condutor 3, ele vai gerar aqui, num ponto P, uma corrente no mesmo sentido, né? Uma corrente não, um campo magnético no mesmo sentido do campo B1, tá? Bem, o condutor 4, em relação ao condutor 4, o ponto P ele está mais ou menos por aqui, né? Então eu vou imaginar aqui a reta tangente, a linha de indução aí tem um sentido o quê? Horário, né? Ou se não, você coloca o dedo polegar entrando, né, na tela do computador, os 4 dedos curvados, vão me dizer que o vetor B4 ele tem esse sentido, né? O vetor B4 tem o mesmo sentido do vetor B2, tá? Então essas são as orientações do vetor campo magnético que cada corrente estabelece ali no ponto P, tá? Então como é que eu encontro aqui o vetor resultante, né? Entre esses 4 vetores, tá? Então eu posso trocar aqui esses 4 vetores por 2 vetores, né? Os vetores B1 e B3 têm o mesmo sentido. Cada um tem módulo 5. Então eu vou ter um vetor resultante no mesmo sentido de B1 e B3 de módulo 10, né? E os vetores B4 e B2 também têm o mesmo sentido, cada um com módulo 5, 5 Tesla. Então eu vou trocar B2 e B4 por um único vetor de módulo 4, né? Então eu vou ter aqui, ó, de módulo 10, 5 mais 5. Tá? Então tem os 2 vetores aqui que substituem esses 4 vetores. Como esses vetores têm a mesma origem, eu utilizo a regra do paralelogramo para encontrar o vetor resultante, né? O vetor resultante, ele vai ter a direção da diagonal. Então, isso é o campo magnético resultante no ponto P, né? Cada vetor desse tem módulo 10. Como esses vetores são perpendiculares, então eu vou utilizar aqui o teorema de Pitágoras, né? BP ao quadrado
é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso me dá 2 vezes 10 ao quadrado. Então, BP vai ser a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,4, né? Vezes a raiz quadrada de 10 ao quadrado, que é 10. Então, BP, na verdade, vai ser aproximadamente 14. Então, o campo magnético resultante ali no centro, né, desse quadrado tem módulo 14 teslas, tem direção horizontal e tem um sentido para a direita. Quero dizer, tem um sentido para a esquerda. Agora vejamos aqui a seguinte situação. Eu tenho um condutor retilíneo, por esse condutor está passando uma corrente. Essa corrente estabelece em torno de si um campo magnético que é visualizado por suas linhas de indução magnética, né? Então nós temos aqui algumas linhas de indução. Então, se eu utilizar aqui a regra da mão direita, dedo polegar coincidindo com o sentido da corrente, os 4 dedos dobrados vai me dar o sentido, né, das linhas de indução. Então, aqui, esses são os sentidos das linhas de indução. Vamos imaginar agora que esse condutor se encontra num plano, numa página, por exemplo, né, na tela de um computador. Está no plano, tá? Num plano imaginário, que pode ser, né, a folha do meu caderno, tá? Então a questão é, como essas linhas de indução, elas têm essa orientação, né? Então, perceba que essa corrente vai gerar um campo magnético entrando desse lado do condutor e no outro lado ela vai gerar um campo saindo. Então essa corrente sempre vai gerar, né, um campo magnético saindo de um lado e entrando no outro. Mas a questão é, qual é a leitura que um observador faz disso aqui? Então vamos supor que o observador se encontra aqui, né? O que é que esse observador vai me dizer? Ele vai me dizer que ele está vendo um condutor no plano da página, né? Desse condutor está saindo uma corrente em direção aos olhos dele e eu represento essa corrente por um ponto. Ele vai visualizar essa linha de indução, na verdade ele vai visualizar, né, várias linhas de indução como circunferências concêntricas com esse condutor. Vamos colocar apenas aqui uma linha de indução, né? Como a corrente aqui está saindo, o sentido, né, da linha de indução é o sentido anti-horário. Nesse sentido, ele vê o campo para cima, ou seja, quero dizer, desse lado do condutor, ele vê o campo para cima, do outro lado, ele vê o campo para baixo. Ou seja, de um lado, ele vê o campo saindo perpendicularmente da página, e do outro lado, ele vê o campo entrando perpendicularmente nessa mesma página, tá? Agora, se o condutor estiver aqui em cima, o condutor não, quero dizer, o observador, ele estiver aqui em cima, né? Então, qual é a visão desse observador? Ele vê o campo saindo, né, do plano de um lado e entrando no outro. Então, para esse observador, né, ele vê aqui o campo entrando aqui e saindo aqui. Como é que eu posso representar esses vetores saindo e entrando de um plano? Saindo e entrando perpendicularmente de um plano, né? Por um ponto ou por um X. Então, para esse observador, ele vê o condutor na página, né, no plano dessa página. De um lado, ele vê o campo entrando. Se você utilizar a regra da mão direita, polegar para cima, ele vê o campo entrando aqui no lado direito do condutor e saindo do lado esquerdo do condutor, tá? Então, isso é a leitura que esse observador faz dessa situação aí. Então, veja, a figura abaixo mostra 2 condutores no plano desta página. Perceba que isso aqui é a leitura feita pelo observador que eu comentei no slide anterior, o observador que está de cima, né? Ele está vendo os 2 condutores na página, né? No plano da página, tá? Ele vê a corrente nesses 2 observadores no mesmo sentido. Então ele diz que a corrente 2 é 4 vezes a corrente 1, tá? Diz que o campo magnético, a corrente 1, gera no ponto P é 5 teslas e pede para determinar o campo magnético resultante no ponto P.
Ora, no ponto P, em P, né, a corrente 1 vai gerar um campo B1. Se você utilizar a regra da mão direita, você vê que a corrente 1 gera em P um campo entrando, né? Então, o campo B1 está entrando no plano da página. A corrente 2, ela vai gerar no lado direito do condutor um campo entrando e no lado esquerdo um campo saindo, né? Tá? Então, B2, tá? Ele tem essa orientação, está saindo perpendicularmente do ponto P. Então, o campo magnético resultante vai ser o maior menos o menor, dois vetores de sentidos opostos, né? Então, eu vou calcular aqui, eu sei que B1, o campo magnético que a corrente 1 gera em P, é K vezes I sobre D, e isso aqui, segundo o problema, vale 5 teslas, tá? O campo B2 vai ser K vezes I2, que vai ser 4I, né? Já que eu chamei a corrente 1 de I, sobre 2D, que é a distância entre 2 e o ponto P. 4 dividido por 2 dá 2. A ordem das parcelas não altera, a ordem do produto, quero dizer, não altera, né? Eita, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então isso aqui vai me dar 2KI sobre D. Quem é KI sobre D? É B1, que vale 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Tá? Então perceba que o módulo de B2 é maior do que o módulo de B1. Então o campo resultante no ponto P vai ser B2 menos B1, né? Sentidos opostos subtraem. Então 10 menos 5 é igual a 5. Então o campo magnético resultante no ponto P, ele tem módulo 5 teslas e ele vai ter o sentido de quem? De B2 ou de B1? De B2, porque é o vetor de maior módulo. Então, o campo resultante no ponto P ele vai estar saindo perpendicularmente, né, do plano desta folha, ou da tela desse computador, e vai ter um módulo de 5 Tesla. Ok?